É isso aí, meus alunos do 7º ano, meus coleguinhas, professor Silvio Santos mais uma vez aqui com vocês. A gente agora vai saindo dos domínios morfoclimáticos brasileiros, aqueles biomas lá que a gente falou, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal, Mata de Araucária, Pradarias, Manguezal, tudo isso são biomas que foram abordados aí nas últimas aulas. Nós passamos acho que 3 aulas aí falando sobre esses domínios morfoclimáticos brasileiros, também conhecidos como biomas. Agora a gente vai para outra parte, continuando o assunto aí de ciências, a gente vai para outra parte também não menos importante do que os biomas. Na verdade, se a gente for botar na balança, é uma parte até mais importante, porque ela cuida da nossa... Cuida não, né? Dentro desse assunto, a gente tem as características que nos permitem sobreviver, né? Vai tanger aí, né? Tem a ver com a existência de vida no planeta, o que a gente vai ver agora, que é o quê? O ar. Esse ar que a gente respira, que você não está vendo, que você não está sentindo o cheiro, que você não sente o gosto, mas você só está conseguindo estar vivo justamente por causa desse elemento que é o ar, né? E eu estou aqui com vocês também falando, me movimentando, porque o ar me permite fazer isso, né? Eu estou respirando. E nesse ar que tem no ambiente, existem elementos que propiciam, né? Ou que proporcionam a minha existência, a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então é muito importante a gente ter em mente que o ar, ele não é um elemento, como é que eu vou dizer, tão simples assim. No ar estão componentes que permitem a vida no nosso planeta. E não existe, por exemplo, o ar é oxigênio. Não, o ar não é oxigênio. No ar contém oxigênio. Olha que é diferente, né? Tem gente que pensa que ar é oxigênio. Não. No ar, o oxigênio é um dos elementos presentes. Entendeu? A gente vai dar uma aprofundada mais, é uma aula simples, né? Basta você prestar bem atenção que você vai entender a dinâmica da importância do ar para a nossa existência, tá bom? Joga na tela aí, vamos ver o que tem. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o ar. Composição do ar, características de alguns componentes do ar. Alguns, tá, pessoal? Então, aula 32. Bom, primeiro já uma curiosidade, né? Não havia atmosfera. Você sabia que não havia atmosfera logo que o planeta surgiu? Né? Como assim, professor? Não havia. O que é a atmosfera? São as camadas de ar, né? São os gases distribuídos aí na nossa atmosfera. Esse ambiente que a gente chama de ar, né? Ele é o que compõe a nossa atmosfera. Não havia atmosfera, não havia... como é que eu vou dizer? Não havia uma atmosfera definida no início do nosso planeta, tá bom? Mas com o passar do tempo, alguns seres vivos apareceram no planeta, né? Esses seres vivos eram fotossintetizantes. São algumas colônias de bactérias chamadas estromatólitos, tá? Que não precisa você gravar esse nome agora. Elas realizavam fotossíntese, né? E também a ação dos vulcões liberando muito CO2 na nossa atmosfera. Então isso foi começando a formar a atmosfera primitiva. Tanto a fotossíntese, né, quanto tem um nome, não estou lembrando agora, as ações vulcânicas, né? Então, esses gases, tanto a fotossíntese gerando oxigênio, os vulcões liberando CO2 na atmosfera, isso foi
construindo uma nova atmosfera que foi, com o passar do tempo, permitindo a existência de vida no nosso planeta. Claro, primeiramente, vidas simples, vidas de pequeno porte, micro-organismos, e no ambiente aquático, tá bom? E com o passar do tempo, esses seres vivos foram evoluindo e dando origem a outros grupos de seres vivos, tá bom? Mas logo de cara, no início, a atmosfera do planeta, né, não existia dessa forma que a gente conhece hoje, tá bom? E era até tóxica, era tóxico o ambiente, tá bom? Foi muito tempo para poder ter essas características que tem hoje de sobrevivência, tá? Então a atmosfera ela está diretamente relacionada à existência de vida no nosso planeta. Afinal de contas, foi com a formação de uma atmosfera adequada que foi permitido a existência de seres vivos mais evoluídos, né? Nós tínhamos, como eu falei, algumas bactérias que que realizavam fotossíntese, que já estavam ali no ambiente aquático, mas a vida no ambiente terrestre, né, fora da água, não existia, não era possível, né? Justamente porque por causa dessa atmosfera primitiva tóxica, né? Então o que acontece? Com a chegada do oxigênio, muitos seres vivos puderam, né, passar a ter maior desenvoltura, morfologicamente falando. O oxigênio ele permitia a produção de energia, essa energia permitia, aí, por exemplo, uma melhor alimentação, uma melhor absorção de nutrientes, né? Então, esses seres foram aumentando de tamanho e foram ganhando, aumentando de tamanho, não só dentro da água, mas com o passar do tempo passaram a habitar o ambiente terrestre. Então, o oxigênio ele é indispensável para a maioria dos seres vivos e a gente pode dizer até mesmo essencial para a evolução do planeta, né, no que diz respeito a seres vivos. O gás carbônico ele tem uma função ecológica muito importante, até vital. Ele ajuda a manter a temperatura, né, em 15 graus centígrados na superfície da Terra. Então você já deve ter ouvido falar, né, mesmo às vezes que não seja na aula, mas você já deve ter ouvido falar no aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o superaquecimento do Sol com relação à Terra. Então, o gás carbônico ele tem uma função muito interessante que é o quê? O ar, o calor que incide na Terra, olha aqui para mim, por favor. O calor que incide na Terra, que ele sai do Sol e chega na Terra. Ele é absorvido e parte dele volta, né? A camada de gás carbônico, eu não estou falando da camada de ozônio, tá, pessoal? Estou falando da camada de gás carbônico, que fica na nossa atmosfera, ela ajuda a reter esse calor aqui dentro, né? Então, ela em quantidades adequadas, ela mantém uma temperatura, porque também se o calor for todo embora, né, aqui ficaria uma temperatura muito baixa. Então, ela ajuda, porque efeito estufa, porque ela mantém como se fosse uma estufa, né? Um local quente que você coloca ali para guardar alguma coisa, para chocar ovos, por exemplo. Você coloca ovos num local quente. Quando você não está colocando ali na galinha, né, a gente usa uma estufa. Ela tem que estar numa determinada temperatura para que aqueles ovos sejam chocados e nasçam ali os pintinhos. Então, o efeito estufa é como se fosse uma redoma, né, uma caixa, e a parede dessa caixa é o gás carbônico, que mantém aquela temperatura presa ali dentro daquele ambiente, daquela faixa atmosférica em que nós estamos, né, que vai da superfície terrestre até uma determinada porção da atmosfera. Só que quando esse gás carbônico está em muita quantidade, que é o que tem acontecido ultimamente, com as queimadas, a devastação, a produção industrial, jogando, né, resíduos no ambiente, né, resíduos
fumaça, enfim. Esse gás carbônico ele acaba se acumulando demais, então ele forma uma barreira muito forte e isso retém mais calor ainda no nosso planeta. E isso causa o superaquecimento global. Então, até um determinado ponto, o gás carbônico ele faz a função do efeito estufa, que é essencial para a gente, entendeu? Mas com o uso indiscriminado aí a liberação indiscriminada de gás carbônico, aí sim isso pode causar um efeito a longo prazo, mas que nós já estamos sentindo aí na nossa pele, como por exemplo o derretimento das calotas polares, que são os gelos, né, dos polos do nosso planeta. Em alguns casos, o derretimento dessas calotas polares, dessas porções geladas, elas já estão derretendo mais rápido do que o normal, do que há anos atrás, né? Quando não tinha tanta poluição, tanta liberação de CO2. Então, isso ecologicamente pode sim, um efeito muitos anos para frente, pode causar algumas catástrofes aí, tá bom? Então, esse é o efeito aí. Eu expliquei para você sobre o efeito estufa, para você ter ideia de como o gás carbônico ele é importante também ecologicamente, tá? Vamos lá, joga na tela, por favor. Então, os principais gases da atmosfera são o nitrogênio, que tem o quê? 78% do gás carbônico da atmosfera, 78% do gás carbônico, 78% do ar, né, ou seja, da atmosfera, que está presente na atmosfera, é composto por nitrogênio. 21% é gás carbônico. Meu Deus do céu, eu estou lendo uma coisa e falando outra. 21% é oxigênio, pessoal, tá bom? Então, nitrogênio 78%, oxigênio 21%. Aí você vai fazer essa soma, vai dar o quê? 8 com 1 vai dar 9, 7 com 2 vai dar 9. Então, 99% dos gases presentes na nossa atmosfera são nitrogênio e oxigênio. Né? Tudo isso, professor, tudo isso. E 1%, né, do que resta estão aí gás carbônico e vapor d'água, que também é muito importante para a nossa sobrevivência. Né? Aquela questão da umidade do ar, você já deve falar, quando o ar está muito seco, isso causa até mal para a gente. A taxa de umidade do ar. Isso tem a ver diretamente, isso é o vapor da água, ou seja, é a água suspensa no ar, né? É o que forma o vapor d'água, tá bom? Então, nitrogênio 78%, oxigênio 21%, gás carbônico e vapor d'água formam 1%. Agora é interessante, pessoal. Professor, e quando a gente respira? O que a gente usa? Não é oxigênio? Aí eu falo, Aí você diz assim, então, não entra nitrogênio quando a gente respira? Pessoal, não existe um filtro no nosso nariz. A gente respira e o que está no ar vai ser inspirado pela gente. Mas o nosso organismo, ele tem capacidade de assimilar o oxigênio. Ele não tem capacidade de absorver nitrogênio. Então, o nitrogênio não participa do processo respiratório. Ele entra, mas ele sai, ele não é usado pelo nosso organismo. Entendeu? Então, o gás essencial para a nossa existência é o oxigênio. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando a questão só proporcionalmente, né, do planeta. A maioria, 78% de nitrogênio e apenas 21% de oxigênio. Distribuição dos gases na atmosfera. A composição do ar varia de acordo com a altitude, ou seja, se você estiver mais alto, o ar vai apresentar abundância ou ausência de alguns elementos. Se estiver mais baixo, a mesma coisa. Tem gases que se concentram mais nas partes de cima da atmosfera, tem gases que se concentram mais nas partes de baixo, entendeu? Então isso vai depender muito da altitude do local.
Como, por exemplo, o oxigênio ele se encontra mais, né, nas camadas inferiores, ou seja, aqui embaixo, na superfície, né, junto da superfície. Já são mais raros nas camadas superiores, ou seja, nas partes mais altas, né, a presença de oxigênio já é mais escassa. Então vocês aí, principalmente a garotada que curte futebol, quando tem aqueles jogos da Libertadores, que tem aqueles jogos que são lá na Bolívia, né? Por exemplo, lá tem uma altitude maior. Então, para quem vive aqui, ele não tem um pulmão muito adaptado para viver bem em altitudes onde o oxigênio é menos. Então, quem é daqui, os jogadores, por exemplo, que são daqui, que vão jogar lá, eles vão sentir mais cansaço, porque vai faltar oxigênio para eles. Já os jogadores que moram lá, você vai pensar assim, mas para eles também não falta oxigênio? É a mesma quantidade de oxigênio, porém, o organismo deles já está mais adaptado a viver naquelas condições, entendeu? É por isso que muitas vezes jogos em locais de altitude, né? Eu estou usando o exemplo do jogo de futebol, tá, pessoal? Mas isso acontece fisiologicamente, ou seja, é natural acontecer no organismo das pessoas que vão daqui para lá, tá? Então, geralmente, os jogos de times brasileiros que vão lá para essas regiões mais altas, como Bolívia, por exemplo, vão sentir um cansaço maior. Por quê? Porque nas posições mais altas o oxigênio é mais escasso. Já aqui embaixo, o oxigênio é mais comum, é mais concentrado, né? O vapor da água também está presente no ar em quantidades variáveis, de acordo com o local e clima. Então, dependendo do clima e do local, o vapor de água também vai estar variando de quantidade, né, de concentração. Tá bom? Características de alguns gases da atmosfera. Nitrogênio. Ele é o gás mais abundante na atmosfera, como a gente viu, né? 78%. Né? Não se combina com facilidade com outros compostos. Por quê? Porque ele é um gás estável. Quimicamente, vocês ainda vão aprender sobre isso. Quimicamente, alguns elementos químicos, eles precisam se ligar com outros para ganhar estabilidade. Em termos de elétrons, né? Tem a ver lá com a química. Porém, o gás nitrogênio ele já tem uma estabilidade natural, então ele não precisa se juntar com outros elementos, né? Para ganhar estabilidade. Ele já é um gás estável, então ele tem dificuldade, não é comum ele estar se ligando a outros compostos. Então, por isso, ele é empregado, por exemplo, para proteger alguns metais em pó, que podem explodir quando entram em contato com o oxigênio. Entendeu? Então, a gente tem o nitrogênio em alguns processos em que ele serve ali para evitar acidentes com elementos que explodiriam em contato com o oxigênio. Já o próprio gás oxigênio, ele é necessário para a maioria dos seres vivos, apenas, tá, pessoal? Apenas organismos anaeróbicos, que são algumas bactérias, só esses organismos que não usam oxigênio, entendeu? Que são organismos anaeróbios, tá? Já todo o resto dos seres vivos necessita de oxigênio. Ele, geralmente, numa reação química de chama, de fogo, né? Ele funciona como o comburente, ou seja, ele é um elemento necessário para a existência do fogo, tá bom? Ele é o comburente, mas o combustível, que no caso, eu dei um exemplo aqui de madeira, a madeira, quando vai pegar fogo, ela é o combustível, a fonte de ignição é a chama, né? E uma faísca, e o que vai fazer aquela madeira ficar pegando fogo é a presença do oxigênio, tá bom? Então ele participa aí de reações químicas também. Gás carbônico. Pouca quantidade no ar, participa de diversos processos importantes para os seres vivos, como a fotossíntese, respiração e o efeito estufa que eu falei, né?
O vapor da água ajuda a regular o clima por meio do ciclo da água, varia de acordo com o clima de cada lugar. Na Amazônia, a quantidade de vapor d'água é maior, por isso chove com mais frequência, né? A gente tem um ambiente muito úmido aqui, graças a Deus. A baixa, tá errado aqui a digitação, a baixa umidade do ar pode ser prejudicial à saúde. A gente sente o ressecamento, né, das vias aéreas, enfim, dá muito problema. E risco também de incêndio na vegetação. Então é isso, pessoal. Algumas características desse ar que está ao nosso redor, né? A gente começou a ver agora nessa aula. E nessa próxima aula a gente vai continuar falando algumas propriedades do ar também. Tá bom? Vamos lá.